Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o William, do Geografossauro. E aí fica a pergunta de hoje, né? Os continentes se deslocam? Sim, pronto, tá respondido, acabou, falou. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not Brincadeira. Eu vou falar um pouquinho aí sobre a famigerada deriva continental e a tectônica de placas, beleza? Enquanto isso, vamos para o ritual padrão. Deixa eu me acertar aqui na tela. Deixa eu acertar o tamanho do paint aqui. Como eu posso fazer isso daqui, meus amigos? E vamos lá pro paintbrush. Vamos traçar pelo cantinho, desenhar o dinossaurinho. Para começar a falar de teoria da deriva continental e deslocamento dos continentes, eu acho legal a gente começar por um figurão da história da paleontologia e da geologia e também da geografia, né? O Edward Suez, né, que ele percebe a semelhança entre os fósseis encontrados em regiões aí da Austrália, da África do Sul, da América do Sul e da Índia, né? E esses fósseis eles datam ali do Paleozoico superior, ali o finalzinho da era Paleozoica, né? Então a gente vai ter lá o Suez, né, propondo uma ponte entre os continentes do sul. E essa ponte ele acabou chamando de Gondwana, né? Como se fosse um bloco continental que existia aqui embaixo. O problema é que ele não sabe como que isso acontece. Então essa proposição ela é feita lá no final do século XIX e eles encontram de fato vários fósseis ali de plantas relacionadas. E aí no livro The Face on the Earth, acho que é certo, meu inglês é a Osta, ele vai propor então que existia uma ligação entre os continentes do sul, né? Entre a América do Sul, a África, a Antártica, a Austrália, a própria ilha de Madagascar, ali, a região de Sri Lanka e a Índia, né? Mas é difícil de explicar como que isso estaria ligado. Aí, anos mais tarde, um outro cidadão, o Alfred Wegener, ele vai propor que todos os continentes estavam ligados, né? Ele vai pegar o mapa mundi e ele vai perceber que existe um encaixe, né? Se a gente for pegar mesmo, se a gente for pegar aqui a América do Sul, né? Aí, minha América do Sul. A gente percebe que existe uma certa forma de encaixar ela no continente africano. Beleza? Tô fazendo simplesinho aqui no Paint só pra gente poder falar um pouquinho de como seria esse encaixe, né? Só para ficar um pouco visível. E não só eles, né? A gente consegue encaixar também nessa mesma pegada. A gente conseguiria encaixar Madagascar, mas aqui, a Índia, aqui, né? Vale lembrar que a Índia só foi encontrar o resto do continente asiático milhões de anos depois, né? Então a gente vai ter aí a formação do que ficou conhecido como Pangeia, beleza? Então ele vai propor que todos esses continentes juntos fossem a famigerada Pangeia. O problema é como que ele explica, né? Como que isso se dá, né? Aí anos se passam novamente e com o final da Segunda Guerra Mundial, no meio do Oceano Atlântico, é encontrado uma cadeia de montanhas, né, submarinas. Eu não sei se o termo certo seria montanhas, que seria justamente o que a gente conhece hoje como a dorsal atlântica. E o que a gente consegue perceber? Que na região da dorsal atlântica a gente tem limites de placas tectônicas, né? Agora a gente já está falando de uma outra situação. Eu não estou mais falando simplesmente de deriva continental, eu estou falando de
tectônica de placas, né? E aí, percebendo a dorsal aqui, a gente consegue entender que... Deixa eu até fazer assim que eu acho que fica melhor, né? A gente consegue perceber que eu tenho uma certa massa de magma, né, esfriando e empurrando esses blocos continentais para lados opostos, né? E aí a gente tem um limite divergente de placa. Nossa, então é sensacional, né? Quando a gente tem um limite divergente de placa, teoricamente eu estou tendo a formação de terra nova? Pode ser, né? E aí, quando a gente fala disso, né? Será que a Terra não tem que crescer? Ou sei lá, né, agora começar a viajar errado aí, pode surgir um monte de ideia maluca na cabeça. Mas não, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho limite divergente de placa tectônica, eu também posso ter em alguns outros lugares um limite convergente de placa tectônica, aonde placas se empurram para o mesmo lado. E a gente vai ter então a formação de montanhas. Olha só que negócio louco, né? Eu posso fazer um videozinho depois falando só sobre formação de montanhas, né? E as formas de relevo. Mas basicamente o que acontece? Eu tenho duas placas tectônicas se tensionando, uma entra por baixo da outra e vai empurrar, vai soerguer, na verdade, o relevo, né? Formando ali as cadeias montanhosas, como por exemplo os Andes, né? E aí vocês podem olhar no Google Earth ou em outros aplicativos de mapa e dá pra ver, na verdade, que parece que um tapete foi empurrado, assim, um negócio bem louco. E só para falar, né, de um outro tipo de limite de placa tectônica que a gente tem, né, seria o limite conservativo. Percebam que o limite conservativo é o único que eu não tenho nem placa tectônica se formando e nem se destruindo, e é por isso do nome dele. Mas não quer dizer que não ocorram terremotos, pelo contrário, né? Existem terremotos muito fortes em lugares onde tem limite conservativo. E o que seria esse limite conservativo? Deixa eu apagar aqui. Imagina que eu tenho lá uma placa tectônica aqui e uma placa tectônica aqui. Tá péssimo, mas enfim, dá para entender. Uma dessas placas sendo empurrada para cá, enquanto a outra é empurrada para cá. Nessa situação, eu não tenho a destruição de placa tectônica, por isso de conservativo. Mas nesse movimento aqui, né, eu tenho as placas andando livremente, o que vai fazer com que tenha até como eu posso dizer? Vai fazer com que tenha um deslocamento forte, né, de placas, né? E aí fica a dica de filme para vocês assistirem: Terremoto, a falha de San Andreas. E não tem nada a ver com esse cara aqui. É isso aí, o videozinho simples para falar da deriva continental. Muito obrigado por vocês assistirem e se inscreverem no canal. Ajudem a divulgar a palavra da geografia. E um abraço, até mais.